Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futebol Lá Fora. E terminou agora há pouquinho, Chelsea 2, Borussia Dortmund 0. Jogo aí de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E o Chelsea com esse resultado, né, o Chelsea que havia perdido o jogo da ida por 1-0, acaba aí avançando para as quartas de final da competição. O adversário ainda não está definido porque vai haver um novo sorteio na próxima semana, quando todos os classificados, né, quando todos os 8 classificados das quartas de final tiverem sido conhecidos. Também nesta terça nós tivemos aí a classificação tranquila do Benfica, venceu o Clube Bruges da Bélgica pelo placar de 5-1, já havia vencido na ida por 2-0, então o Benfica aí é outra equipe, né, já qualificada para as quartas de final da UEFA Champions League. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo do Chelsea, né, um jogo que começou com 10 minutos de atraso. A delegação do Dortmund teve aí problemas para chegar em Stamford Bridge. Isso até me ajudou, né? Porque eu tinha saído para fazer algumas compras. Achei que ia perder ali o comecinho do jogo, mas não. Quando eu cheguei em casa ainda deu bastante tempo ainda de pré-jogo, né? Para eu poder acompanhar então o aquecimento aí da transmissão do SBT. Mas assim, quem assistiu o jogo e quem acompanha a Premier League notou aí um Chelsea bem diferente, sabe? Uma postura de um Chelsea bem diferente daquela que ele vinha apresentando na Premier League, né? E o Chelsea precisa mesmo, se quiser jogar a próxima Liga dos Campeões, precisa ser campeão dessa edição, né? Porque a classificação via Premier League está muito difícil, né? O time é apenas o 10º colocado, está bem distante ali do G4, e brigando por G4 ali, você tem equipes ali como Tottenham, tem o Newcastle, que apesar da queda de rendimento nas últimas rodadas, tem feito uma ótima campanha. Tem o Liverpool reagindo, tem o Fulham, tem o Brentford e tem o Brighton também, né? Todo mundo ali naquele bolo. Então fica complicado para o Chelsea torcer aí para uma queda de rendimento brusca de todas essas equipes e fazer depois aí um sprint final de Premier League praticamente perfeito. Então, para o Chelsea jogar a próxima Liga dos Campeões, restou somente ser campeão da atual edição, e parece que o time estava ciente disso, né? Entrou decidido ali a reverter o placar, uma postura assim bem interessante. O Dortmund, ele teve mais posse de bola, né? Bem mais posse de bola no primeiro tempo, mas os lances de perigo, a maioria deles foram do Chelsea. O único lance de perigo do Dortmund que a gente pode destacar foi uma cobrança de falta que o Kepa defendeu muito bem, né, na metade do primeiro tempo, enquanto que o Chelsea jogando muito bem, atacando muito bem, principalmente ali pelo lado esquerdo, né, onde estava caindo o João Félix. O primeiro gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, foi até um gol meio esquisito do Sterling, que furou na primeira, né, mas ele conseguiu se recuperar, daí soltou o pé e fez 1-0 já no final da primeira etapa. Aí no começo do segundo tempo, o Chelsea seguiu ali ligado no 220, seguiu pressionando e conseguiu o segundo gol através de um pênalti, né? Um pênalti ali bastante discutido, né, pelos jogadores do Borussia, e que foi marcado pelo auxílio do VAR. Na primeira, a cobrança não valeu, né? Para sorte aí do Havertz, que acabou acertando a trave. Primeira cobrança não valeu, porque o VAR interviu de novo e pegou invasão do jogador do Dortmund. Aí na segunda, o Havertz bateu do mesmo jeito, do mesmo canto, só que um pouquinho mais para dentro, o suficiente para dessa vez a bola entrar e acabar aí fazendo o placar, né, que o Chelsea precisava. Após o gol, o Dortmund tentou, né, melhorou, foi para cima, tentou ali ensaiar uma pressão, mas uma pressão assim que eu vi que era uma pressão um pouco desorganizada, sabe? Não tinha nenhuma jogada assim de grande perigo, a equipe ficava ali rondando a área, mas efetivamente assim, lance mesmo que você pudesse falar, puxa, quase foi gol. Tivemos ali 2 lances, né? Numa delas o Kepa pegou e numa outra a bola passou perto já da trave e acabou indo para fora, né? Então esses foram lances assim mais perigo que o Dortmund chegou. Então foi uma classificação, no meu entender, merecida para o Chelsea, né? Jogou muito mais, né, nesse jogo de volta. O Dortmund talvez não entrou com a concentração que precisava, e quando acordou para a partida já era tarde demais, né? E você furar essa defesa do Chelsea não é algo assim muito fácil, apesar de não ter o Thiago Silva, né? O Thiago Silva só deve voltar aí, sendo otimista, nas quartas de final, vai ficar um mês aí parado. Então, mas mesmo assim, mesmo com a ausência do Thiago Silva, a furar a defesa do Chelsea, ainda mais com o Kepa inspirado, é algo bastante difícil.
Bom, agora as equipes voltam a suas atenções para os campeonatos nacionais. O Chelsea, como eu falei, é apenas o 10º colocado na Premier League, né? Dificilmente vai conseguir uma vaga direta para a Liga dos Campeões via Premier League por conta da pontuação e também pela quantidade de outras boas equipes que estão lutando aí pela última vaga, né? Porque as 3 primeiras vagas estão praticamente asseguradas com Arsenal, City e United, né? Então aquela quarta vaga ali tem muita gente de olho. E o Dortmund vai tentar aí, quebrar a hegemonia do Bayern de Munique no campeonato alemão, né? Já são aí 8 ou 9 conquistas seguidas do Bayern de Munique na Alemanha. E as duas equipes dividem a liderança, né, nesse momento no campeonato. E tem jogo aí para daqui 2 rodadas, né? Então o Dortmund aí se aproximando aí para mais uma decisão, desta vez do campeonato alemão, né? Se vencer o Bayern de Munique, e aí o título, né? Essa quebra de hegemonia do Bayern de Munique fica mais perto, né? Mas tem que vencer o Bayern de Munique, né? Só empatar não adianta muita coisa. Amanhã vamos ter aí mais 2 jogos da Champions League, né? Mais jogos também envolvendo equipes inglesas, né? O Tottenham vai jogar contra o Milan. Esse jogo vai ser lá no estádio do Tottenham. Situação parecida com a do Chelsea. O Tottenham perdeu o jogo de ida por 1-0 para o Milan. E agora vai ter que fazer aí, devolver a diferença de 1 gol para levar para a prorrogação e depois talvez para os pênaltis. Ou vencer por 2 ou mais gols de diferença para conseguir a sua classificação direta. Outro jogo desta quarta-feira, bem interessante também, vai ser Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Esse jogo vai ser na Alemanha. No primeiro jogo o Bayern ganhou de 1-0 do PSG. E agora o PSG vai tentar fazer o resultado lá no campo do Bayern de Munique, né? Lembrando que o PSG tá sem o Neymar. O Neymar vai ficar aí 4 meses afastado, tá praticamente fora da temporada. Até porque se o Paris Saint-Germain for eliminado amanhã, a temporada do PSG praticamente acabou, né? Porque o torcedor e os investidores do clube não vão se conformar apenas, né, entre aspas, com mais um título do campeonato francês, né? O grande foco, a grande ambição do PSG é evidentemente a Liga dos Campeões, né? Então, você ser campeão francês pela enésima vez, né, entre aspas falando, não vai satisfazer, né, os investidores e também a torcida do Paris Saint-Germain. Meus palpites, creio que o Tottenham é um time bastante imprevisível, né? O Tottenham é um time que ganha do Manchester City numa semana e toma uma goleada do Leicester na outra, né? Mas eu acredito que o Tottenham possa aí conseguir sua classificação. E com relação ao Bayern e PSG, para mim, acho que agora sem o Neymar ficou mais difícil ainda para o PSG. Então, para mim, o Bayern de Munique é favorito a passar pelos times franceses. E eu quero saber de vocês, então, o que vocês pensam a respeito dessa classificação do Chelsea e também dos jogos desta quarta-feira. O Tottenham passa? O Tottenham fica? E o Bayern de Munique vai fazer aí o dever de casa? Ou o PSG vai surpreender e vai tomar a vaga dos bávaros lá na Alemanha? Então deixa aqui nos comentários aqui a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!